past made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Boa noite. Meu Deus do céu. Essa turma tá impossível. Então cada vez melhor. Parabéns, Má. Top. Parabéns, Yuri e toda a equipe. Esse vídeo quem produz é o Esconderijo, para o Esconderijo. Eu faço questão de não ver os vídeos antes, ver juntamente com vocês para ter uma reação. Eu estou até emocionado, cara. Porque eu vejo o quanto essa galera é empenhada e capricha. Tema novo, né? Estamos aí falando, né? Black Mirror. Talvez vocês olhem assim, que treco é esse? Que nome esquisito é esse? Mas esse mês a gente vai começar a falar sobre guerras contemporâneas, né? Um pouquinho diferente do que nós estávamos até agora conversando. A gente vai mudar um pouco e vamos falar sobre algumas afrontas que nós temos nos dias de hoje. As nossas guerras hoje não são mais a guerra dos nossos pais. O mundo de hoje mudou muito. E essa transformação fez que tanto pais como até os que vivem mais densamente dentro dela, não saibam nem como reconhecer os métodos que a contemporaneidade tem nos apresentado. Está muito difícil viver hoje. Está muito difícil entender o mundo de hoje. Né? Falaremos um pouco sobre o cancelamento, vamos falar um pouquinho sobre escravidão tecnológica, vamos falar um pouquinho de tudo um pouco, né? Até recomendo para você escutar o nosso podcast, o Escondecast, que está lá no Spotify. Lá a gente faz um debate um pouco mais coletivo sobre alguns temas. E hoje nós vamos falar, né, sobre o novo homem, sobre o último homem. O último homem, o último homem que vai viver nessa terra. Nós vamos conversar um pouco sobre que tipo de homem está vivendo hoje nos nossos dias, em todos os ambientes que nós vivemos, em todos os ambientes que nós participamos. Mas antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Pastor Junão, para quem não me conhece, né? Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam a primeira vez. Esse é um culto de jovem para todos aqueles que se acham jovem. Se você não se acha jovem, o problema não é meu. Mas eu sei que todos nós, lá no fundo, sempre vamos nos achar novos. E esse tema, por mais que tenha muitas vezes algumas palavrinhas, algumas denominações que a gente não estava habituado a ouvir, né? Esse tempo eu estava fazendo um discipulado com um rapaz. Ele falou assim: pastor, por que a Bíblia não fala sobre dinossauro? Aí eu falei para ele o seguinte: tá, quando é que foi colocado a palavra disso, dinossauro, no contexto da humanidade? Aí ele: não sei. Eu falei assim: então, aí tem uma boa pergunta. Foi colocado no século XVIII. Então no tempo de Jesus e no tempo que a história da Bíblia foi escrita, não existia a palavra dinossauro.
E alguns termos têm sido inventados nessa era. E eu não quero agora me delimitar a temas específicos que a gente vai conversar o mês todo, mas hoje eu quero dar uma introdução para vocês. E para a gente poder fazer toda a nossa, ampliar bem essa conversa, durante todo esse mês, eu quero apresentar o último homem para vocês. E eu peço que você abra a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. A Bíblia, ela não está desatualizada. A Bíblia, ela existe para todos os tempos. E a Bíblia, ela prediz todas as coisas. E em 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor um pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eu li bem pausadamente porque aqui ele dá muitos adjetivos a respeito do último homem. E esses adjetivos precisam estar bem claros para nós. Vocês não reconhecem essa pessoa nos dias de hoje? Vocês acham realmente que no tempo que nós vivemos as pessoas são muito diferentes disso que nós lemos? Estamos vivendo a última geração, a última era. Somos o último tempo antes do fim de todas as coisas. Temos uma nomenclatura, somos chamados de homem contemporâneo. E em Daniel 12, versículo 4, diz que a ciência nos últimos dias se multiplicará. E esta guerra contemporânea irá distanciar muito de Deus. O homem está se tornando cada vez mais independente de Deus. E tem se afastado da soberana vontade do seu Criador. O mundo está em trevas e o distanciamento tem causado no mundo. O distanciamento do homem com Deus tem causado no mundo um desespero social. Por isso, como tudo é sintético, até os relacionamentos são, todos os nossos fundamentos éticos e morais se tornaram líquidos e não mais rígidos. Tudo que chamamos de meu, amanhã perde o seu valor. E o advento da contemporaneidade tornou o ser humano mau. Os pais são apenas progenitores, os filhos querem ser donos da própria razão, querendo mudar o mundo, querendo mudar tudo que foi estabelecido em anos de história. Tudo se tornou relativizado, tudo se tornou caótico. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Essa é a guerra que nós militamos todos os dias. Eu sou do tempo onde, quando chegava a visita em casa, os meus pais não falavam nada, eles olhavam para mim, eu sabia exatamente o que eles queriam falar para mim com aquele olhar. Eu saía da mesa, eu fazia o meu pratinho, eu ia para o sofá, sentava no chão, eu ia para qualquer lugar, menos ficar ali. Para mim poder falar alguma coisa, eu tinha que pedir um direito de fala.
Para mim dizer não ou sim para minha mãe, tinha que ter uma permissão dela desse direito de fala. Não era falar o que eu penso do jeito que eu penso, tinha normas e estabelecimentos muito bem definidos. Se eu respondia para a professora chamava minha mãe habilitava a minha professora a me disciplinar. Se a minha vizinha olhasse eu falando mal de alguém na rua, ela chamava a minha atenção como se ela fosse a minha mãe, porque ela tinha autonomia para me disciplinar como fosse a minha mãe. E a sociedade tinha um padrão ético e moral muito bem estabelecido. E aqueles que têm mais de 35 anos sabem do que eu estou falando. Hoje os nossos filhos têm direito de fala com 2 anos de idade. Hoje o mundo deu o direito de fala a todo mundo. Todo mundo tem o direito de se expressar da forma que quer, do jeito que quer, expressando os seus pensamentos. Mas ao invés de uma sociedade se aproveitar dessa liberdade constituída moralmente, essa liberdade potencializou quem é o verdadeiro homem. O problema é que as normativas sociais que existiam até os anos 90, vamos dizer assim, todos estavam fundamentados na palavra de Deus. A maior parte das constituições de todas as nacionalidades ou ocidentais, vamos dizer assim, vamos dizer até de todas as nacionalidades do mundo, todas as constituições elas tinham um respaldo moral e ético. Mas como a Bíblia fala em Romanos 1 que o Senhor Deus colocou no nosso coração, prescreveu no nosso coração as condutas morais e éticas, essa é a parte do bom senso de Deus dentro de nós, o que faz a gente viver civilizadamente. Mas por que nós chamamos a contemporaneidade de guerra? Porque essa liberdade nos fez ter vários tipos de conflitos. Eu não posso dizer o que eu penso porque as pessoas me anulam dentro do meu direito de fala hoje. Hoje eu não posso pensar muito diferente do que aquilo que a maioria pensa porque eles me vetam. As pessoas vivem hoje relacionamentos extremamente superficiais. Por que os relacionamentos são superficiais? Porque as pessoas são superficiais. Por isso, Black Mirror. Porque essa vida que nós vivemos e quem nós queremos transparecer ser, é uma vida superficial, podendo ser quebrada a qualquer momento. Por que os casamentos hoje não dão mais certo? Por que tem tanto divórcio? Porque lá não tem como você ser superficial. Lá você é extraído ao máximo. Lá as pessoas são expostas num nível tão grande, que elas são tratadas. Não existe segredo no casamento. Se você é teimoso, lá no casamento você é teimoso vezes 2. Sabe? Se você é ignorante vezes 2. Se você é estúpido vezes 2. Lá potencializa. E hoje as pessoas estão entrando num cataclisma existencial. A grande pergunta da humanidade de hoje é quem eu sou. Porque antes nós tínhamos um conceito de vida em que nós tínhamos um estabelecimento muito bem posicionado do que cada um era na sociedade. Sabe? Cultura oriental, meu pai fazia tapete, meu avô fazia tapete, meu bisavô fazia tapete, meu tataravô fazia tapete, eu não vou fazer medicina. Eu vou fazer tapete. Mas hoje mudou tanto e as pessoas se perderam tanto em si que elas se tornaram
más. Por que más, Júnior? Porque as pessoas, elas começaram a ter autonomia. E essa autonomia dada a uma criança faz com que essa criança seja egocêntrica. Ela se coloca no centro de todas as coisas. Júnior, o meu problema é que o mundo não se transforma, não se molda para mim. É muito mais fácil todo mundo se moldar a mim do que eu me moldar a todo mundo. E hoje nós temos um caminhão de psicólogos se formando nas faculdades, tentando resolver o problema da humanidade. Pessoas cheias de si. E Paulo começa falando para Timóteo assim: nos últimos dias, Timóteo, virão tempos difíceis, extremamente difíceis. Eu posso abortar um filho porque o meu corpo é meu. Eu posso ter a orientação sexual que eu quiser, porque a orientação sexual é minha. Eu posso ter a conduta dentro de um casamento que eu quiser. Eu posso ser adúltero, eu posso ser profano, eu posso ser imoral. Porque todos os relacionamentos se tornaram lascivos. Aonde você se satisfaz em todos os seus relacionamentos. Não é você satisfazendo o próximo. Não é eu fazendo a minha esposa feliz. Porque eu casei para ser feliz. Porque eu tenho um problema dentro de mim. Eu tenho uma questão, um ponto de interrogação bem grande dentro de mim. E eu preciso satisfazer os meus anseios. Gente, eu sou pastor, não sou psicólogo. Se eu falar alguma bobagem, vocês depois têm toda a liberdade de me corrigir. Mas me corrijam no privado, porque na rede social eu vou cancelar. Falei algo errado? Hã? É assim que a gente faz. É assim que a gente age. Timóteo, nos últimos dias virão tempos extremamente difíceis. Você como pastor, Timóteo, você vai ter grande dificuldade. Como é difícil falar sobre questões contemporâneas num púlpito. Como é difícil. Como é difícil. Hoje existem mais pastores em cima do muro do que nunca antes registrado na história. Pastores sendo intimidados, porque querem uma igreja cheia. Mas ter uma igreja cheia também tem que ser uma igreja saudável. E nós, como cristãos, a gente precisa estar atentos a todo esse movimento filosófico, antropológico, sociológico e teológico. A todos esses movimentos. Por quê? Porque você pode cair no erro de não ser parecido com Jesus. Porque você decidiu ser contemporâneo. Versículo 2 diz assim: pois muitos serão egoístas. Aqui cabe egocentristas. O eu no trono do meu coração. Eu no trono da minha vida. E quando eu estou no trono da minha vida, eu tiro o direito de todo mundo opinar sobre mim. Inclusive Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive a Bíblia. Inclusive meus pais. Porque quando eu estou no centro da minha vida, no centro das minhas vontades,
eu não autorizo ninguém a me mover de lá. E só eu acabo tendo o poder de sair do centro da minha vida. Eu me torno avarento, aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Porque ter é status. Não é mais ser, é ter. Aí Aristóteles volta tudo de novo. Aonde amar é ter. E tudo isso volta de novo, anos e anos. Voltam para uma contemporaneidade, onde as pessoas querem ter. Aquela Lamborghini não precisa ser minha, mas eu preciso postar uma foto com ela, porque as pessoas precisam me associar a ela. Sabe? As associações de sucesso me levam a ter uma vida extremamente avarenta. Nós nos tornamos orgulhosos, aquele que tem satisfação de honrar a si mesmo. Vaidosos, firmados sobre aparência ilusória. Xingadores, aqueles que agridem por meio de palavras, insultos, injúrias, ofensas. Aqueles que querem decompor, destratar, afrontar. Porque tudo aquilo que fala que você não é o que você pensa que você é, precisam ser ofendidos. As pessoas se tornam ingratas, porque satisfazer o meu eu é obrigação de toda a sociedade. Desobediente aos pais, e não terão respeito pela religião. Uma coisa que eu sempre... A maior lição, uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida foi a diferença entre honrar e obedecer. Nem sempre você deve obedecer aos seus pais, porque muitas vezes você, desobedecendo, você irá honrá-los. Mas essa compreensão é extremamente difícil. Porque muitas vezes os nossos pais também são essas pessoas. E para se autossatisfazerem, querem que os seus filhos sigam padrões equivocados de vida. E muitas vezes para você honrar eles e cumprir o que a Bíblia diz, você precisa desobedecê-los. Mas só se for para cumprir o que a Bíblia diz. Quem honra o pai e a mãe terá dias felizes na terra. Mas os filhos se tornam desobedientes aos pais porque eles se recusam a ser moldados em caráter, em perfil de homem, de mulher, em um perfil social estabilizado, sabe, bem fundamentado. Porque hoje os filhos acham que os pais não entendem as suas vidas. Os filhos acham que os pais são pessoas extremamente ultrapassadas e não entendem o dia atual. E não terão respeito pela religião. Alguns falam sã doutrinas, outras traduções falam ensinamentos. Esse ser humano, ele existe. O homem se tornou tão importante no contexto atual que nem Deus e nem ninguém é mais importante do que ele. Nada tem mais valor. Somente o meu eu é o mais importante. Vocês estão entendendo essa palavra, pessoal? Vocês estão entendendo por que nós temos que falar dessas coisas? Porque você não pode ser esse cara aqui. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Você tem que fugir disso. E ele fala mais, ele fala: não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores,
incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Porque quando eu amo o meu eu, tudo que queira me roubar, tudo que queira roubar, né, a minha vontade, tudo que queira roubar a minha verdade também precisa ser destruído. As pessoas hoje foram encapsuladas num pensamento tão egoísta, que eles acham que a sociedade tem o direito, ou melhor, o dever, de te fazer feliz, cara. Sabe? As pessoas não respeitam mais o ambiente ao qual nasceram. Não respeitam. Se eu nasci num lar humilde, as pessoas não conseguem entender essa realidade. E eles precisam mudar de vida para satisfazer o seu eu. Nasce aí um pensamento extremamente doente, desestruturado, e as pessoas começam então a buscar formas erradas de fazer isso. Aí vem um nível elevado de prostituição, vem um nível elevado de violência e corrupção, em todas as camadas, porque o ser humano é insaciável. Eles serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Se distanciaram tanto de Deus que perderam a caricatura dele. Se tornaram pessoas com o coração totalmente satanizado, se achando maiores do que Deus, mas de essência totalmente oposta. Eu botei essa palavra satanizado porque existe uma compreensão que precisa ser aprendida. Existem dois tipos de possessões: demoníacas e satanistas. Você ser endemoniado é quando você é possuído por um espírito do maligno, fazendo que você tenha um lapso de perda de memória, e nesse momento você é usado pelo próprio demônio. Isso acontece em alguns ambientes. Mas o satanizado não existe manifestação. O que é uma pessoa satanizada, Júnior? É aquela que tem a mesma ciência, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de viver de Satanás. O coração da pessoa fica tão obscurecida, o eu dela toma conta do seu coração, a ponto de repelir totalmente Deus. E quando ele repele Deus, ele fala que ele é autossuficiente. E quando ele se coloca num patamar de autossuficiência, ele coloca o seu coração num patamar de empoderamento. E esse empoderamento diz que ele não precisa de Deus, que ele é autossuficiente. Se é dinheiro, eu tenho. Se é visibilidade, eu tenho. Para que eu preciso de Deus? Até porque Deus é mau para essas pessoas. Porque Deus não faz aquilo que eles querem. E eles se colocam numa estatura de maior do que Deus. Equivocada, independência equivocada, consciência equivocada. Júnior, por que eu não consigo transformar a minha vida? Eu me coloco diante de Deus, eu busco a igreja, eu pertenço a uma igreja, eu tento viver uma vida assim, mas eu não tenho transformação, Júnior. Porque Deus não divide o trono com ninguém. Ou o trono do seu coração é dele, ou ele não está com você.
Ou ele está, ou ele não está. Ele não negocia. Não é eu no controle da minha vida e Deus é um servo bom e fiel. O Espírito Santo, ele se move dentro de mim ou ele não vive dentro de mim. E nesse ponto é 8 ou 80. Não existe meio termo. Se um dia falaram para você que tem como você ser bonzinho, vamos ler o 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder delas. Fique longe dessas pessoas. As pessoas vão ter cara de bonzinhos, caras de filhos de Deus. Vão parecer pessoas tementes a Deus. Mas quem é o dono do coração delas? Elas. E hoje todos os nossos relacionamentos atuais, quando eu falo todos, eu estou falando da sociedade como média geral. Todos os nossos pensamentos hoje são virtuais. Você senta numa mesa para comer, com a sua família. Você vai servir uma ceia de Natal. Ninguém pode encostar na mesa sem antes tirar uma foto para a rede social. Ai de quem tocar naquele peru, bendito peru. Antigamente se orava antes de tudo. Antes de comer parava tudo para orar. Hoje se para tirar foto e ninguém lembra de orar. E olha que é o nascimento de Jesus. A rede social que devia estar bombando é de Jesus. Festa do cara. Mas as pessoas estão tão presas que elas falam com todo mundo, menos com quem está do lado. A média de perda de virgindade subiu de 18 para 23 anos. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem mais chegar para uma para outra. Os guris não sabem chegar nas gurias. As gurias estão tendo que chegar nos guris. Está tudo bagunçado. Mas na rede social são uns baita de uns galos. São os guri violentos ali no lero-lero, né? São brabos, menino. Mas chega na hora de ver ali, ó, face to face, o negócio pega, vira gago, vira manco. Estão perdendo o senso de falar e de conversar. Tudo aquilo que sente não consegue botar da boca para fora para alguém. E sabe o que está acontecendo com a sociedade atual? O suicídio está aumentando porque as pessoas não sabem botar a dor de dentro do seu coração para fora. E sabe por que tem um monte de gente apoiando esses caras a se suicidarem? Porque sentem a mesma dor. Porque os meus pais não são mais os meus melhores amigos. Aliás, eles não sabem segredo nenhum da minha vida. Eu acho engraçado porque quando eu era novo, meu pai é meu melhor amigo. Meu pai, ele sabe todas as coisas da minha vida. Todas. E o engraçado é que no meu tempo, meu pai saber de uma desgraça minha era motivo de eu... Tinha um processo ali, sabe? Vassoura, chinelo, sim, coisas que estavam próximas que poderiam ser quebradas nas minhas costas. E o cara é meu melhor amigo, cara. Hoje em dia os pais não disciplinam mais os filhos. Os filhos de hoje não podem dizer que são disciplinados. E os pais não são os melhores amigos. Essa
transformação social invadiu as igrejas. E eu estou falando com uma galera aqui que sabe exatamente do que eu estou falando. Pais desesperados. Pais desesperados. Vocês não têm ideia a quantidade de pais que eu converso que não sabem o que vão fazer com os filhos. Teve uma mãe que mostrou a foto, a filha toda com o braço todo cortado, lanhado. E ela falou assim: pastor, eu não sei o que fazer. E eu falei assim: cara, leva ele para a igreja. É que ele não quer ir, pastor. Tá, mas que idade que ele já tem? Ela tem 13. Eu falei assim: minha filha, eu fui com 23 anos, às vezes, ameaçado de morte para a igreja pelos meus pais. Ela tem 13. Pelo amor de Deus. Ai, pastor, ela tem que fazer o que ela quer. Você não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer. Você tem que obedecer à Bíblia, não é a sua vontade. Porque se você fazer a sua vontade, você vai procurar destruição para você mesmo. E a autossatisfação é um perigo mortal. Porque a autossatisfação fez um casal sair dentro de um jardim maravilhoso que falava todos os dias com Deus. A curiosidade mata pessoas e leva elas ao conhecimento do bem e do mal. Você não consegue segurar o poder de ser dono da sua vida. E aí entra a maior mentira de Satanás. Porque ele só está iludindo você. Quando você acha que você está no trono, ele está se passando por você, fazendo tudo o que você quer. Não caia no perigo da morte. Porque quando você fala assim, o meu eu que é o mundo, é Satanás falando para você o que você deseja que eu te dê. Cuidado. 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 Fuja disso. Tá, Júnior, agora você me falou disso aqui, isso aqui complicou para mim. Porque eu com certeza sou esse cara. Ou eu estou me tornando ele. Egoísta, arrogante. Vou ler para vocês tudinho. Egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, xingador, ingrato, desobediente aos pais, não tem respeito por religião, não amo ninguém, sou muito duro, caluniador, incapaz de me controlar, sou violento, sou inimigo do bem. Só existe um jeito de você mudar essa realidade de sua vida. É você se arrependendo diante de Deus de viver isso. Mas tem duas coisas que você precisa fazer para não se tornar, não cair no engano e viver isso. Jejuar mais e orar mais. Quando você jejua, sabe o que significa jejum? Dentro do contexto religioso. Você apresenta uma oferta para Deus, dizendo que todas as tuas vontades, mais básicas que sejam, você vai mortificar por amor a Ele. Quando você jejua, por mais simples e careta que possa parecer, abrir mão de comer um dia, sabe? Isso significa para Deus que você está mortificando o seu eu. Isso é uma oferta. E você precisa orar. Quando você ora, você tem sono. Quando você ora, você começa a ser distraído por um monte de coisa. Quando você ora, começa os pensamentos irem para Nárnia. Quando você ora, você começa a ficar distraído, porque Satanás não quer que você ore. Porque quando você ora, você começa a colocar diante de Deus
Não mais necessidades, mas o reconhecimento de que você precisa de Deus. E você precisa dele sim. Você não precisa de um carrão, sabe? Cara, há um tempo atrás eu fiquei tão triste. Eu fui visitar a casa de uma família que morava de aluguel. Estava passando por uma necessidade financeira. O cara tinha uma BMW X1 e o cara estava falando que fazia uma semana que tinha comprado. E eu falei, cara, por que tu não comprou uma casa? Se apertou todo, agora tu está endividado. Ah, pastor, é porque quando eu ando na rua as pessoas não veem minha casa. Eu estou falando de pessoas que entram aqui dentro, que comem da palavra que você come, cara. E tem gente que não conseguiu fazer uma faculdade, não conseguiu ainda nem sequer fazer uma carteira de motorista, mas tem todas as coleções de tênis, roupa, de tudo que tem de marca. E se juntar tudo dá uma faculdade. Por quê? Porque as suas ambições estão fora de padrões ao qual você deveria pensar. Aí você vai casar e a sua esposa precisa de um tratamento médico. Você vai comprar um tênis de R$1.000? Você vai comprar um tênis de R$7.500? Porque ele é ridículo, mas está na moda. Parece uma coisa cheia de bolha no pé, mas está na modinha. Todo mundo vai ver que eu tenho grana. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Só não vou falar a marca do tênis, porque eu não sei nem falar o nome daquele negócio. Bem babaco todo. As pessoas se tornaram tão superficiais. Tão superficiais. Tão superficiais. Que tipo de pessoa você é? Nós falamos sobre o Espírito Santo, nosso último tema. Do nosso amigo, nosso consolador. Aquele que entra dentro de nós e coloca o seu fruto. Agora eu vou fazer uma pergunta dentro de você. Pastor, por que nada muda na minha vida? Sai do trono do teu coração. A palavra de Deus diz que a última igreja chamada Laodiceia, Deus está fora, batendo na porta, Apocalipse 3, querendo entrar nela, porque Ele não está mais dentro dela. A igreja é você. E eu quero que você se coloque de pé. Quero que apague as luzes. Eu quero que você feche seus olhos. E eu preciso que você fale com Deus. Pode apagar as luzes. Porque se você chorar, ninguém precisa ver. Somente Deus precisa ver o seu coração nessa hora. Feche os olhos. Você não precisa de mais um seguidor. Você precisa seguir. Você não precisa de pessoas olhando para você e olhando toda a sua superficialidade. Você precisa ter profundidade em Deus. Você não precisa orar todos os dias e fazer uma oração de 1 hora, de um monólogo, onde você pede tudo para Deus. Você pede uma lista enorme para Deus de coisas legais. E você não pergunta para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida, porque você não quer que Ele fale que você precisa se arrepender. Às vezes ficar em silêncio 1 hora diante de Deus é muito melhor do que 1 hora falando, pedindo coisas para Deus. Feche
Feche seus olhos. A gente vai cantar uma canção chamada Rei do Meu Coração. Por que essa canção, Júnior? Porque nós cantamos ela há poucos minutos atrás. E teve várias pessoas aqui que mentiram quando cantaram essa canção. Porque Jesus não é o Rei do seu coração. Eu quero que você feche seus olhos. Eu preciso que você fale com Deus. Você não pode sair daqui essa noite como entrou. Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Vivemos uma guerra. E você tem que ser posicionado para essa batalha. Porque nós precisamos ganhar pessoas que estão aprisionadas. Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Vivemos uma guerra contemporânea. Muitos aqui, Jesus, não estão preparados para ela, porque são vítimas dessa guerra. Senhor, eu te peço que nessa hora o Senhor venha restaurar cada coração aqui. Nós diante do Senhor, nós nos arrependemos pelo nosso egocentrismo, por estar no centro do nosso coração, por querer governar as nossas vidas. Senhor Jesus, nessa hora nós queremos nos posicionar e te pedimos, perdoa-nos, Deus. Perdoa o nosso coração, perdoa o nosso modo de pensar. Nos perdoa, Jesus, porque nós fomos esse tipo de pessoa que nós lemos hoje. E o homem contemporâneo é mau, Jesus, e nós não queremos ser este homem. Nós queremos ser cristãos, aonde o Cristo habita no centro do nosso coração, aonde o Espírito Santo age no centro do nosso coração, aonde o Senhor mora, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está reinando soberano, transformando todas as coisas, nos fazendo muito mais profundos em Ti, firmados na palavra, firmados na palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és bom. Declare. Tu és bom. És bom.